Hey my friend, preparado para sair da zona de conforto? Então vem comigo, vamos lá para mais uma aula hoje. E hoje nós vamos tratar sobre algumas questões, organizar uns pensamentos aqui, por exemplo, pronúncia, vocabulário, entender como é que funciona a dinâmica entre estrutura e vocabulário e como nós vamos caminhar nesse tripé. Na próxima aula nós vamos tratar já da estruturação e depois já vamos começar a estudar a apostila ou e-book, né, que vocês têm aí na mão. Você tem na mão aí, aula 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver lá lesson 1, 2, 3, todo o conteúdo, vocabulário e tudo mais. Vou falar primeiro da questão de pronúncia e logo depois que eu tratar da questão de pronúncia, a gente já vai pular direto, eu vou explicar para você como trabalhar com a apostila, como você vai estudar com a apostila, como você vai chegar pronto para assistir as aulas que estão a seguir. Tudo bem? Então, vamos que vamos, vem comigo e vamos falar primeiro de pronunciação, vamos falar de pronunciation, vamos falar de pronúncia, tá? Você provavelmente seja uma pessoa que diz que pronunciar em inglês, falar as palavras em inglês seja muito difícil. Mas assim, galera, não é tão difícil assim. É diferente. Eu vou mostrar para você como que pronuncia em inglês então, tá? Mas antes de falar como eu pronuncio em inglês, como tem que sair as pronúncias em inglês, primeiro eu tenho que falar como é que funciona na língua portuguesa, certo? Então, se eu começar a falar em português, a pronunciar em português uma palavra estranha, se eu for falar uma palavra em português, uma palavra que eu não conheço, provavelmente a gente vai acertar a sua pronúncia. Por quê? Porque a pronúncia na língua portuguesa ela é silábica. Ela é uma pronunciação de sílaba por sílaba. Então, se você pega uma palavra que você nunca viu no mundo, tipo essa aqui, você tem essa pronúncia, essa palavra, você vai ler como? Escracho. Essa palavra, escracho, nem eu lembro o que significa. Então não vou pesquisar lá para dizer para você. Por quê? Porque não importa. O que eu quero mostrar para você é justamente isso. Essa palavra da língua portuguesa, eu não sei o que significa e eu consigo pronunciar ela corretamente, porque a gente lê por sílaba. Lembra lá na escola como é que a gente aprendeu? B com A, ba. B com E, bé. E por aí vai, né? Então, como é que funciona? Através desse modo de pronunciação, o acesso ao som da palavra é através da nossa visão. Se você vê uma palavra escrita, você vai pronunciar pelo que você vê, pelas sílabas que você está vendo ali. Então, o que isso me diz? Que na língua portuguesa, a pronúncia e os sons, elas são estruturas organizadas. Padrões sonoros organizados. B com A sempre vai ser ba. T com E sempre vai ser té. E o que acontece? Você costuma ir para o inglês usando a regra do português. Então, como a gente já falou na aula passada, que os idiomas são diferentes, e eu disse que eu ia falar isso no decorrer do curso. Português é português, inglês é inglês. Você não pode aplicar a regra de leitura da língua portuguesa para uma palavra em inglês. Por exemplo, você vê essa palavra aqui. Como que você lê? Provavelmente você lê dogter, dogter, dauter, ou qualquer coisa. Por quê? A maioria das pessoas leem dogter. Por que ele vai ler dogter? Porque ela quer aplicar a regra da língua portuguesa nessa palavra aqui. Quando, na verdade, essa palavra se pronuncia daughter. Então, pensem comigo. Daughter. E aqui eu abro um parêntese. Minha pronúncia, do Teacher Carlos, é mais voltada para o sotaque americano. Nós, brasileiros, temos o sotaque americano mais puxado para o americano por causa da nossa cultura. A gente recebe vídeos, filmes, música do inglês americano e acaba reproduzindo. Mas o inglês americano é difundido no mundo inteiro e esse sotaque não vai atrapalhar você se comunicar em outros lugares. Além de que, se você quer puxar mais um pouco para a pronúncia britânica, ou você gosta ou acha mais bonito, é só você escutar bastante o sotaque onde você quer ouvir, que aquele padrão sonoro vai surgir na sua mente e você vai falar. Como essa palavra que a gente acabou de citar, no inglês britânico, por exemplo, seria daughter. Daughter, a diferença de pronúncia. Mas não é isso que a gente quer trabalhar aqui. Inclusive, antes de falar
na forma de leitura e pronúncia da língua inglesa, né, a gente está trazendo o parâmetro, e eu trouxe o parâmetro aqui, o panorama da língua portuguesa, eu queria dizer que a pronúncia ela não é assim, no mínimo detalhe. Ela é assim. Aprenda inglês como uma criança. Uma criança de 2 anos que está aprendendo a falar, nenhum pai fica ali no pé dela, fala certo, fala certo, fala certo. Ninguém faz isso, porque ela sabe que é um processo de aprendizagem. Então, deixa eu dizer um negócio para você. Para de se cobrar com a pronúncia. Se cobrar mais do que o necessário. Aqui você vai aprender que, se você fala daughter, você fala daughter, todo mundo entende o que você está falando. E se não entender, é por uma questão de desvio de sotaque, que inclusive na língua portuguesa a gente também tem. Muitas vezes uma pessoa do norte do país, uma pessoa do sul, vai ter um desvio de sotaque. Às vezes não entende o que ela falou junto, colado em outras frases, falando uma coisa um pouco mais rápido. Isso é natural. Aprenda a visualizar comigo, com esse método, com as aulas de princípio, o que é natural nesse processo de falar um outro idioma. E eu quero passar para vocês o que é natural e o que não é. Então eu tenho alunos, e você provavelmente pode ter sido uma dessas pessoas, ou não, mas que isso nem aconteça daqui para o futuro. Você ficar preocupado se está pronunciando a palavra correta. E milhares de pessoas que tentam falar inglês não falam e não seguem o princípio que a gente falou na aula anterior, de botar o inglês para fora de falar porque está com medo de pronunciar errado. Ei, você é uma criança. Você está começando agora. Você está começando a falar agora. Então, a pronúncia ela é aqui. Quem fala aqui é aceitável. Então, as correções e possíveis correções que você fizer, você vai fazer o seguinte pensamento. Vai perguntar para alguém, ou se você está incluído nos nossos grupos, ou se você está incluído nas nossas redes sociais, você vai ver as dicas que nós damos. Um nativo entenderia o que eu estou falando? Tá, acho que ele ia compreender. Então, passou. Passou no primeiro teste de pronúncia. Porque a sua pronúncia ela vai estar melhorando também conforme você continua passando os tempos. Quanto mais tempo você vive o idioma, quanto mais você cresce, melhor vai ser a sua pronúncia. Tudo bem? Então volta comigo. Vamos voltar ao ponto. Eu falei que na língua portuguesa nós lemos através da visão de uma forma silábica. A gente lê sílaba por sílaba. No inglês isso não funciona. Por quê? Enquanto no português o padrão de som, o padrão sonoro das sílabas são padrões fixos e imutáveis, na língua inglesa não é muito bem assim. Eu tenho uma palavra com o encontro de 2 Os, na palavra porta eu tenho door. Uma palavra com o encontro de 2 Os na palavra piscina, em inglês, é pool. Então eu tenho door, pool. Door, pool. Não faz sentido. A letra A, a pronúncia da letra A no alfabeto é A. Mas nessa palavra eu tenho apple. Nessa outra palavra eu tenho after. Nessa outra palavra eu tenho able. Nessa outra eu tenho all. Então você não tem um padrão organizado. Se eu fosse ensinar para você e você tentar aprender da mesma forma que você aprendeu o português, você levaria milhares de anos para aprender o padrão de som da língua inglesa. Então qual foi a forma que eu desenvolvi, que eu pensei ser a melhor forma e mais rápida de você aprender a pronunciar inglês? Em vez de ser silabicamente, sílaba por sílaba, você vai ler a palavra por inteiro. Você vai aprender o som da palavra por completo. Você vai aprender ela inteira. Então essa palavra é after e acabou. A palavra que a gente acabou de citar, D-A-U-G-A-T-E-R, essa palavra é daughter. A palavra completa é daughter. Ela não é, você não vai ler a sílaba dela, você vai ler a palavra por inteiro. Consequentemente, você não vai ler mais através da visão. Você vai ler pela memória auditiva. O som daquela palavra precisa ser acessado pela sua memória auditiva. O que é memória auditiva, Carlos? Vou te dar um exemplo simples. Memória auditiva é a mesma área do cérebro acessada e trabalhada quando você memoriza uma música, quando você memoriza um som, um jingle da internet, ou uma música, né, de ano político, você vê lá passando os carros de sons e você começa a reproduzir aquele som. Você escuta nas redes sociais aqueles jingles, aquelas músicas, e você começa a reproduzir. Isso é memória auditiva. Tá? Todo mundo tem memória auditiva. Quando alguém faz uma voz estranha e você imita aquela voz estranha, é memória auditiva. Você vai ter que desenvolver isso no inglês. A partir de agora, você vê uma palavra em inglês,
Você não vai tentar ler mais com a regra do português. Você vai ler através da regra do inglês. E qual foi a regra que eu acabei de te dar? Ler a palavra por completo pela memória auditiva. Então como é que você vai fazer? Você tem a ajuda dos áudios que você recebeu no curso, você tem o tradutor, você tem outras ferramentas onde você consegue colocar lá a palavra, dar o play e ver o som dela. E a partir do som você reproduz aquele som pela imitação. Você repete ela 1, 2, 3 vezes, você não esquece mais. Ou seja, você lê a palavra por completo. Essa é a maneira de se ler, a maneira mais fácil de você aprender a pronunciar no inglês. Memória auditiva. Então, não faz sentido se você pega uma palavra em inglês e você tenta ler ela com a regra do inglês. Não dá. A mesma coisa, se você pega uma palavra em português e tenta ler com a regra do inglês, também você não pode pegar uma palavra em inglês e ler com a regra do português. Não pode. Então isso é o que muita gente tenta fazer. Vê as palavras em inglês e como ela não sabe a pronúncia, ela tenta aplicar a mesma regra que ela aprendeu na língua portuguesa. Não dá. É como se eu pegasse, fosse montar 2 guarda-roupas diferentes e eu pegasse um manual de um, misturasse com o outro. Não dá certo de montar e eu falar, montar esse guarda-roupa é muito difícil. Isso não faz sentido, porque eu estou com o manual errado. Você tem que ler uma palavra em inglês com a regra do inglês. E a regra que eu acabei de passar é essa. Memória auditiva. Leitura através do som. Você vai pegar a palavra por inteiro e vai ler. Tudo bem? Então, por esse motivo, que o e-book que você recebeu com Lesson 1, 2, 3, 4, 5 e as lessons que você recebeu estão juntos com os áudios, para que você escute os áudios e acompanhe a leitura ali com a pronúncia e gravando e repetindo a minha voz. Você vai ouvir a minha voz ali falando Lesson 1, Vocabulary, Verb, e você vai repetindo isso e você vai acompanhando junto para poder gravar aqueles sons daquela apostila, os sons daquela lição. Tudo bem? Beleza? Então, vamos que vamos. Um próximo ponto, além disso, que a gente vai trabalhar, é o ponto de vocabulary, tá? E antes de falar sobre o vocabulary, eu quero dar um aparato de uma analogia muito legal que a gente vai acompanhar, tá? Vamos trabalhar em um tripé a partir de agora. Um tripé que vai sustentar o seu processo de inglês. Esse tripé é forma, ingrediente e prática. De novo, forma, ingrediente e prática. Então eu gosto de dar essa analogia do bolo. Você está em casa, feriadão ali de boas, mercados fechados, você fala, vamos fazer um bolo. Você fala, vou fazer um bolo. E você vai lá na sua despensa, vai lá no armário, vamos ver se tem ingrediente. Você abre, tá, tem ingrediente, claro, tem ingrediente, legal. Quando você pegou todos os ingredientes, colocou na mesa, procurou tua forma, quando eu emprestei a forma para minha mãe, você não vai ter bolo. Por outro lado, se você tiver a forma, ou procurou lá no armário, opa, a forma está aqui. Foi lá, viu, tem açúcar, tem óleo, tem manteiga. Quando você fiz, falta farinha de trigo, falta isso, falta aquilo, não tem bolo porque você não tem ingrediente. Tá, Carlos, quem é a forma na nossa analogia, no inglês? A forma é as estruturas. É o molde onde eu vou pegar os ingredientes e vou colocar para formar as frases. E o que são os ingredientes? O vocabulary, as palavras. Atendo muitas pessoas que têm forma, têm estrutura, mas não têm vocabulary, esquece as palavras, não sabe as palavras e fica assim, I don't, e não lembra. Ele não consegue porque ele não tem vocabulary, certo? Por outro lado, tem pessoas que têm muito vocabulary, lê muito artigo em inglês, ou joga videogame, ou é da área de TI, tem muito vocabulary, e conhece as palavras em inglês, mas não tem forma, não tem estrutura. Então ele não sabe como organizar aquelas palavras. Você provavelmente seja um desses dois, ou seja, um aluno do zero mesmo, que não sabe nenhum dos dois e vai aprender comigo, que é muito melhor. Então, de qualquer forma, se você já tem mais forma, mais estrutura, ou se você tem mais ingredientes, mais vocabulário, ou se você não tem nenhum dos dois, não interessa. Os dois têm que crescer juntos. Eu tenho que ter tanto estrutura quanto vocabulário para construir o meu bolo, deixar o bolo pronto, que seria a minha frase. E as minhas frases. Com uma forma, eu faço vários tipos de bolos. Com uma estrutura, eu faço vários tipos de frases. E é isso que a gente vai entender aqui, como é que eu estruturo as frases em inglês daqui para frente nas próximas aulas. Tudo vai estar baseado com o que a gente vai aprender aqui. Tá, Carlos, você falou 2, e o tripé? E a prática?
No meu caso, eu não sei fazer bolo. Então eu posso ter ingrediente em casa, eu posso ter forma, mas se eu colocar lá, vai sair um bolo solado, ou um bolo com mais sal, com açúcar, vou até jogar sal no lugar de açúcar, porque eu não sei fazer, eu não tenho prática. E o que isso traz para o nosso inglês? Não adianta eu te dar vocabulary, e não adianta eu te dar estrutura com tudo na mão, tudo no curso, tudo aqui para você. Se você não praticar, você não desenvolve. Tá? A prática é muito importante, baseada nos princípios que a gente falou na aula passada da repetição. Toda criança precisa repetir para desenvolver o idioma. Ela precisa de repetição e você precisa de repetição. Então, a prática, ela está aliada, por exemplo, ao fato de você dirigir. Você pode saber como dirigir. Você pode saber todos os comandos. Mexer no volante, passar a marcha, apertar ali a embreagem. Mas quando você vai para a prática, na hora do vamos ver mesmo, na hora do valeu, você se atrapalha, aperta o freio no lugar de embreagem, não passa a marcha direito, trava, volta, o carro morre. Por quê? Não adianta saber como funciona, você tem que repetir aquilo várias vezes. Se você aprendeu a tocar um instrumento, você sabe muito disso. Não adianta só saber bater a nota. Você tem que trocar a nota. Você tem que ter coordenação motora com a mão direita, com a mão esquerda. E tudo isso vem com prática. Dei 2 exemplos, o carro e o instrumento. E eu daria vários aqui. Provavelmente você já viu nas redes sociais, você me acompanha, você vê aí todo dia eu falando, você precisa de prática e já deve ter visto vários exemplos que eu dei. Então, o que acontece? Se você tem forma, se você tem vocabulário e não tem prática, não vai. Então, todo o nosso curso vai caminhar através de prática, vocabulary e forma, que é estrutura. Structures, vocabulary and practice. Tá bom? Então é isso que eu quero trazer aqui de um modo geral. Mas vamos lá para os vocabularies. Vocabulary, porque na próxima aula nós vamos trabalhar detalhadamente os structures, as estruturas, tá bom? Então, para finalizar a aula de hoje, vocabulary. Você está livre para aprender vocabulary. Quanto mais palavras você souber em inglês, melhor. Você tem um e-book na sua mão, como eu falei várias vezes, e lá você vai trabalhar da seguinte forma: aprende os vocabularies, aprende pronúncia do vocabulary e o significado pensando na imagem. Você vai ver lá uma palavra tal lá, a palavra after, ou a palavra church. Você vai pegar a palavra church e vai vir a imagem. Vou pedir para o editor colocar a imagem. Coloca, editor, a imagem do church aí, ó. Pá. Você vai pensar na imagem do church. Você vai pensar e você vai trabalhar a cada lição que você estuda, você vai pensar na imagem, aprendendo aqueles vocabularies com áudios e tudo passo a passo. Não queira avançar nesse processo que é base. Todo vocabulário que você aprender, liga na imagem, pensa na imagem, repete a pronúncia em voz alta, grava a pronúncia e você vai crescendo. Mas você não está preso a aprender vocabulary, a aprender as palavras em inglês apenas ao book. Não faz isso, tá? Não faz isso porque você pode, nesse curso aqui, não precisar mais de outro curso meu. É verdade. Eu não estou aqui para poder só vender o curso para você, eu estou aqui para te dar resultado. Então, se você tiver resultado nesse primeiro curso de beginners, você vai avançar. E aonde você vai aprender os vocabularies? Na sua imersão. Você vai aprender todos os dias novas palavras no seu dia a dia, na sua curiosidade de pesquisar, quando você abrir o texto lá, quando você abrir os sites na internet. Tudo isso você vai crescer, aumentar o seu número de vocabulário. Não espere estudar a lição para você aprender vocabulário novo. Tudo bem? Para finalizar de verdade agora, eu vou dizer para você 3 tipos de vocabularies, que você vai trabalhar com eles abraçadinho todos os dias, esses 3 tipos de vocabulários, tá? Nós temos vocabulário importante, vocabulário fácil e vocabulário parecido, tá? Eu vou começar pelo parecido e pelo fácil. Vocabulários parecidos são palavras que são parecidas com o português. Palavras em inglês que se parecem com o português. Finally, idea, international, administration e tem várias. Qual o mais fácil? Você aprender essas palavras na imersão, ouvindo inglês, assistindo inglês, lendo inglês todo dia, vivendo inglês, como eu já falei nas aulas passadas, ou eu te dar uma lista de 500 palavras em inglês que se parecem com o português. Obviamente você prefere aprender todo dia. Você vê aquela imensidão de palavras numa lista, você não sabe nem por onde começar.
não é verdade? Todo mundo já está cansado de lista. Então você pode aprender o grupo de palavras parecidas durante o seu dia a dia. Se você abrir um texto daquele que eu te falei, no news, né, das notícias em inglês, eu tenho certeza que você vai ver dezenas de palavras parecidas com o português, tá? E aí você vai aprender esse grupo de palavras parecidas. Palavras fáceis, você também aprende na imersão. É para focar desses dois tipos bastante, nas palavras fáceis. Happy, love, car, house, father, brother. São palavras que você não precisa estudar muito inglês para você saber elas. Elas também vai dar uma guinada, vai dar uma impulsionada na sua fala, porque você vai precisar delas e não precisa de muito trabalho para memorizá-las, nem as parecidas e nem as fáceis. E agora nós temos o grupo de palavras importantes. Essas palavras importantes aqui eu preciso falar para elas o porquê que a gente separa essas palavras, tá? Eu disse já para vocês, e já devo ter dito, e vocês compraram esse curso e estão aqui estudando com foco de saírem do zero a poder se comunicar em inglês nos próximos meses. Eu sei que isso pode acontecer, mas como que isso vai acontecer? Você acha que em 4 meses a gente já vai saber todas as palavras do inglês? Obviamente que não. Eu já tenho 9 anos de trajeto na caminhada de estudar o inglês e eu não conheço todas as palavras do inglês. Então como é que eu falo? Porque eu tenho a técnica de utilizar as palavras-chave. Palavras importantes também podem ser classificadas como palavras-chave. Essas palavras importantes, elas não podem ser esquecidas. Então deixa eu falar um negócio para vocês. Ó, você vai esquecer palavras. Morando aqui no Brasil, principalmente, você vai esquecer palavras. Se você é de fora, mora fora, vai esquecer. Talvez um pouco menos, mas vai esquecer palavras. Então o que é que acontece? Se eu vou esquecer palavra, que não seja uma palavra importante. Por exemplo, você está na farmácia no exterior e aí você vai pedir um medicamento para dor de cabeça. Você vai falar, oh, can you give me a medicine for my head, please? I have a headache here. Carlos, eu não sei falar desse tanto. Tá bem? Você vai falar, medicine for my head, please. Acabou. Você não precisa achar a palavra analgésico. Né? Você precisa de palavras-chave. Crianças, ela não sabe todas as palavras daquele idioma. Aprenda inglês como uma criança é focado em você entender que até o vocabulary são vocabularies chaves, palavras importantes que você usa com frequência. Então qual o critério que eu separo as palavras importantes, palavras-chave? O critério da frequência e do peso no sentido. Se você usa bastante essa palavra e você vê que ela tem um peso diferenciado na frase, ela é uma palavra importante. A palavra always, que significa sempre, com certeza tem mais frequência e mais peso de sentido do que a palavra, vamos supor, a palavra house, que é a palavra casa. Então eu uso mais always do que eu uso house. Então o que é que acontece? Você tem que entender que esses vocabulários, eles precisam estar na tua cabeça, você não pode esquecer eles. Então dá mais atenção a eles. Não é para não estudar os outros. Você vai estudar todos e aprender todos. Mas os vocabularies importantes, você dá mais foco. No e-book, se você abrir lá o e-book ao mesmo tempo aqui que eu estou falando, você vai ver que na parte de vocabulary das lições, elas estão pintadas com a cor diferente. Essas palavras com a cor diferente, ela estará marcada porque ela é uma palavra importante. Então você dá mais atenção a ela. Beleza? Então ficamos por aqui. Mais essa aula que você entendeu sobre o vocabulary. Resumindo, 3 passos, o tripé: estrutura, vocabulário e prática. Hoje a gente viu um pouco sobre a prática, um pouco sobre o vocabulary, e na aula que vem nós vamos ver sobre estrutura. Vamos começar a estruturar o negócio, saber o que é verbo, saber o que é pronome, entender essa formação, entender a conjugação de uma forma legal. Eu vou dar uma boa notícia para vocês, não vai aqui, a gente não vou, você vai ter que gravar o que é pronome, advérbio, preposição, nada disso. Você vai entender de uma forma lógica, tá? De uma forma lógica como funciona todo esse negócio. Então, eu quero perguntar mais uma vez para você, está preparado para sair da zona de conforto? Já saiu da zona de conforto nessas aulas que a gente fez antes? Já começou a botar em prática, colocar em prática todos esses princípios e toda essa prática que eu tenho ensinado para vocês? Já colocou isso na vida real? Tira daqui do vídeo, tira daqui de uma aula qualquer, começa a viver o idioma, começa a praticar e você vai ver que você vai desenvolver, beleza? Vem comigo e até a próxima aula. See you guys!